Olá, tudo bem? Arquiteto José Carlos Moraes, aqui da Estúdio JCM. Você sabe o que é esclerometria? Não? Esse é o assunto hoje desse vídeo. Tá? Às vezes você é solicitado para fazer um estudo de viabilidade em que se quer construir um novo pavimento numa determinada edificação, e esse estudo serve para definir se essa sobrecarga é compatível com essa estrutura. Então isso tudo envolve ensaio de solo para saber a resistência do solo na cota da fundação, se no caso for sapata, né, a cota da sapata, as dimensões da sapata, as seções, né, as medidas das vigas e pilares, né, como elas estão distribuídas na edificação. E um outro fator que é muito importante, que é o FCK, ou seja, a resistência daquele concreto. Tá? Normalmente, né, se faz, ou você toma como princípio, né, que aquele FCK é o mínimo por norma, né, utiliza no cálculo um FCK muito baixo, ou então se você quiser um estudo mais preciso, você retira um testemunho, né, um corpo de prova dessa estrutura e leva para ser testado, né, em uma prensa hidráulica, geralmente uma prensa computadorizada própria para esse tipo de ensaio, e você então tem a resistência correta daquele concreto. Só que é um teste caro, demorado, você vai causar um dano à estrutura, né, vai ficar aquele buraco onde saiu o testemunho, né? Mas existe um outro teste rápido, não destrutivo, normatizado pela NBR 7584, tá? E que hoje está disponível aqui no Estúdio JCM, tá? Que é o esclerômetro, ou também conhecido como martelo de teste de concreto, tá bom? Esse aqui agora é o nosso aqui do escritório. Não? Ele é composto do esclerômetro, da pedra de polir, né, e do manual. Então, aqui dentro da minha sala eu não tenho nenhum pilar, nenhuma viga à mostra. Então eu didaticamente eu vou selecionar uma área ali na parede, tá? Por norma, geralmente a gente seleciona uma área com nove ensaios. Esse é o mínimo, geralmente eu faço com 15. Por quê? Porque ao longo do cálculo você tem que descartar os valores maiores do que 10% da média e menores do que 10% da média. Então, se você fizer 9 e tiver que descartar uma única medida, você já fica com uma quantidade menor que a NBR manda você fazer. Então, eu geralmente faço com 15. Não? A gente também, antes de fazer as medidas, a gente faz uma análise daquela área ali para evitar que o aparelho faça o teste em cima de uma armadura, né, do aço. Então a gente localiza, né? O aparelho vem com uma pedra de polir, em que você faz o polimento da área onde vai fazer o ensaio, né? Então vamos para lá, vamos ali para a parede, vamos ver como é que o equipamento funciona. Depois vamos para o computador para ver como é que é feito o cálculo da resistência pelo esclerômetro, tá bom? Então, como eu havia dito, eu não tenho aqui um pilar à mostra para fazer esse ensaio, tá? Isso aqui é um vídeo didático, nós vamos considerar que isso aqui seja um pilar, tá? Ele está à mostra, sem embolso, tá bom? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é polir essa área com a pedra diamantada, né? Vamos polir toda essa área que nós vamos fazer o ensaio. Tiramos toda a poeira que esteja solta, tá? Não podemos molhar com pano úmido, nada, tudo área seca. Depois nós vamos demarcar com o nosso scanner as posições da ferragem, para que a gente não use o equipamento em cima da ferragem, tá bom? Marcamos toda a posição das ferragens. Desenhamos aqui uma quadrícula de 3 colunas por 5 linhas. Vamos fazer 15 ensaios, tá? Pegamos nosso equipamento, pegamos o equipamento da melhor forma possível, da forma mais firme possível. Zeramos o equipamento,
E aqui nós temos 28, tá? E aí começamos a anotar na nossa tabela, tá? Zeramos o equipamento. Tá? 28. E aí nós vamos fazer essas 15 medidas, anotando para levar para a nossa tabela, tá? Vamos lá para o computador. Vamos ver então agora como fica o resultado final. Então, pessoal, aqui é a nossa planilha, tá? Lembrando mais uma vez, isso aqui é um vídeo didático. Então, vamos supor que esses são os valores que foram obtidos com o nosso martelo, tá? Eu utilizei esses valores de propósito para poder ter alguns valores acima de 10% e outros valores abaixo de 10%. Então, aqui eu tenho, são 15 ensaios, né? São 15 medidas, tá? E que eu vou somar todos esses valores e dividir por 15. Vai dar 29,53. Aí eu somo 10% e diminuo 10%. Eu tenho 32,49 e 26,58. Com isso eu tiro todos os valores maiores do que 10% e menores do que 10%. Eu fico com 11 ensaios, 11 medidas. Somo todos os valores novamente, divido por 11, multiplico pelo fator de correção do aparelho, que vem no aparelho, tá? Lembrando que esse fator aqui é característica de cada aparelho. Então eu fico com o 35,38. Aí eu vou na tabela, que é uma tabela própria para formato de cubo, né? Pilares de formato e vigas de formato cubo de 150 por 150 milímetros por 15 milímetros de profundidade, agregado menor ou igual a 32 milímetros, que isso mais ou menos que é brita 2, e 28 de cura, pelo menos, né? Que nós temos aqui uma faixa com 28 de cura, nós temos uma faixa aí de mais ou menos de 70% de resistência. Então, na nossa tabela, a gente descobre aqui o valor de 34 MPa do FCK, tá bom? Então é isso, gente. Então, esse é o ensaio de esclerometria, tá? Como eu falei, disponível aqui para os nossos clientes aqui no escritório. Então, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, é só entrar em contato, tá? Tem nossas páginas na internet, sem problema nenhum, tá bom? Até lá, próximo vídeo.